mudaram os nomes, mas os fariseus, os saduceus e todas as seitas mais continuam aí. E até mesmo dentro da igreja que se diz ser de Cristo, amados. E nós estávamos conversando. Eu não estou interessado e nem preocupado com a minha reputação. E orientei a eles, e por onde eu for, eu vou levar eles quando eles quiserem, e não importa se vão se agradar com isso ou não. E orientamos eles que eles podem ser rejeitados em certos lugares. Não estou dizendo nem em relação aqui, porque eu vi que eles foram bem recebidos. Mas eu creio que haverá lugares que as pessoas olharão torto, que as pessoas olharão com desconfiança, porque para mim, eu digo como Deus disse, como Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E eu estava falando com eles que eu não estou preocupado com o que vão falar de mim. Olha o pastor Hélio andando com adictos. Olha o pastor Hélio andando com ex-bêbados, ex-drogados. Olha o pastor Hélio, porque para eles são ex. Agora, e para Deus, o que nós somos? Deus te chama de ex-pecador, amado? Ou Deus te chama de filho? Eu não sou um ex-pecador. Eu me tornei um santo em Cristo Jesus. E o que é santo? Eu fui separado para Deus e por Deus para servi-lo enquanto eu estou aqui. Eu saí do mundo para viver no reino de Deus. E hoje eles estão no mesmo processo, porque ambos já aceitaram a Cristo e ambos hoje são vistos por Deus como filhos. E muitos de nós que estão lá fora, que não tiveram os problemas que eles tiveram, mas por não ter se julgam mais santos, não são filhos de Deus ainda. Porque o engano que o diabo tem colocado na mente das pessoas é que todos aqueles que nascem são filhos de Deus. Não, mas todos aqueles que creem no nome de Jesus e o recebem como Senhor e Salvador têm o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. Todos nascemos criaturas de Deus, que estamos dependendo de Cristo para nos tornar filhos. Religião mata a si mesmo e ao seu próximo. Vida de Cristo, Evangelho vivo, traz vida abundante para você e para o seu próximo. Quando Jesus falou: eu dou vida abundante, será que ele estava pensando no seu bem-estar? Será que ele estava pensando e vendo você na sua casa, confortável, tendo de tudo, sobrando de tudo, e não pensando em mais ninguém? Será que é esta a vida abundante que Jesus declarou? Será que nós não estamos enganados naquilo que estamos buscando? Para mim, a vida abundante que Jesus tem me dado é de ela sobrepujar o meu interior, o meu exterior e chegar a outros. É a fonte que jorra do seu interior, é a água viva que te dá vida, não só para você, mas para aqueles que dela virem beber. E é uma fonte inesgotável. E Deus não se importa de repente esta fonte dentro de você se tornar tão imensa como um rio, porque o rio, o mar pode ser maior do que a fonte, mas não existe rio nem mar sem uma fonte, e a fonte é Cristo. Quando Cristo nasce no meu coração,
esta fonte nasce, e ela pode começar do tamanho, da espessura de um dedo mindinho, mas se eu me entregar, se eu entregar o meu interior, a minha vida, a minha problemática de vida, todas as circunstâncias que estão rondando na minha vida, tudo aquilo que me agrada, tudo aquilo que me desagrada, tudo aquilo em quem eu tenho prazer e tudo aquilo em quem eu tenho desprazer, se tudo eu entregar ao Senhor, eu me esvaziar por completo, é onde Deus poderá nos encher dele mesmo. A proporção de Deus em nossas vidas, amados, está enquanto nós estamos dispostos a nos esvaziar. Quanto de si você está disposto a se esvaziar? Pelos cálculos hoje, pelo projeto inicial de 40 alunos, nós precisaríamos pelo menos de 8 pessoas para fazer este trabalho externo. E Deus nos mostrou o que? Muitos têm passado por casas de recuperação, por comunidades terapêuticas, porém ficam lá 3, 6, 9 meses, 1 ano, e quando saem sozinhos. Ninguém acompanha aqui fora. Mas nós temos que ter a consciência de que o mundo permanece aqui fora. Jesus não orou ao Pai para nos tirar do mundo, mas para nos livrar do mal. E quem Deus quer usar para ajudar a livrar do mal o seu próximo? Não é anjos, amados, somos nós. Aos anjos não foi permitido nem pregar o Evangelho. E quando aparece alguns aí pregando o Evangelho, é anátema, Paulo fala isso, porque a eles não cabe pregar o Evangelho. Ô pastor, leia Atos 10, centurião Cornélio, Deus viu as esmolas e a oração dele, e só mandou um anjo lá falar para ele o que? Pregar a palavra? Não. Chame a Pedro e Pedro falará para você o que você precisa fazer. E no mesmo tempo Deus tratou com Pedro: eis que mandarei ímpios, pagãos, para te encontrar, e eu quero que você vá com eles, porque eu os enviei a você. E quando Pedro ouviu e veio, viajou e chegou, o centurião já estava preparado e reunido com toda a família, com todos os vizinhos e parentes, para ouvirem aquilo que Pedro tinha a ensinar. E quando o centurião viu Pedro, se ajoelhou diante de Pedro, Pedro falou: levanta-se, porque eu também sou homem, eu também sou pecador. E Pedro anunciou. E enquanto Pedro estava anunciando, o Pentecoste caiu novamente. O Espírito Santo batizou a todos que estavam ali. E os judeus da circuncisão, que haviam se convertido em Cristo, viram e ouviram e traduziram que eles estavam em línguas estranhas adorando a Deus. Então nós temos que começar a compreender o que Deus quer da sua vida, o que Deus quer da minha vida. Eu preciso aprender a fazer algo para agradar o meu próximo. E este agradar inicial pode até trazer um desagradar, pode trazer até uma inimizade circunstancial e momentânea. Mas a partir do momento que você praticou a palavra de Deus, praticou a verdadeira religião, você verá efeito, porque Deus, Ele só trabalha na área da verdade. Deus só trabalha com legalidade. E o mesmo princípio está para o diabo.
O diabo só pode trabalhar em nossas vidas com legalidade. E quando não damos legalidade, Deus algumas vezes permite que ele venha tentar algo, mas é que para que ele seja honrado, glorificado e exaltado através de nossas vidas, através da nossa fidelidade. Por isso Deus procura os fiéis desta terra, para os verdadeiros adoradores e para aqueles que se colocaram na brecha, e não importa quanta paulada vai levar, não importa quanta flechada, não importa quanta bala de canhão, quanto tiro de arma de fogo, não importa. Você sabe que você está ali em pé, porque Deus te mantém em pé naquele lugar. E nós precisamos, amados, consciência, culto racional. Muitas vezes estamos na igreja, mas não somos a igreja. O eu estar, o eu vir, o eu permanecer num templo não determina que eu sou filho de Deus. E Paulo exorta sobre isso também. E por que nós citamos muito a Paulo? Porque Paulo veio reafirmar tudo aquilo que Jesus ensinou. E Paulo foi designado por Jesus para ser o apóstolo dos gentios. Eu sou gentio. A nação brasileira é gentílica. E Paulo foi o apóstolo enviado aos gentios. Paulo nem sabia que um dia o Brasil existiria, mas aquilo que foi escrito pela sua mão, foi falado pela sua boca, para que outro transcrevesse num papel, num pergaminho, vindo do Espírito Santo, porque ele mesmo fala isso, que nada do que ele pensa provém dele, mas sim de Deus. Até hoje fala com todos nós. Este é o Deus do qual nós precisamos servir. Não porque necessariamente ele precisa de nós para ser servido, mas porque nós precisamos servi-lo, para que ele então nos sirva. Ele deu o exemplo, ele deu o seu filho amado, ele deu o seu unigênito, por amar tanto a nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja condenado ao inferno eternamente, mas que tenha a vida abundante, a vida de amor, a vida espiritual, que transcende a vida terrena e o físico, que ultrapassa as barreiras do teu olho carnal, para dar esta vida. Ele deu primeiro, para que eu pudesse dar depois. Ele me amou primeiro, para que eu pudesse amá-lo depois. Ele amou ao seu próximo, por isso ele veio como carne e sangue, para estar no meio de nós, para viver no meio de nós. Ele conheceu os dois lados, como hoje conversando com eles lá na DJ. Ele conhece o lado divino, totalmente divino, e ele conhece o lado humano, totalmente humano. E ele, como Deus, nunca foi tentado. Ele, como Deus, nunca temeu. Ele, como Deus, tudo criou. E nós não, nós fomos criados. Ele, como Deus, foi sempre eterno. Nós não, nós passamos a existir de um ponto da eternidade, e depois nos tornamos eternos, porque somos eternos hoje, independente para onde iremos.
Mas a religião tem desestruturado os alicerces da espiritualidade. Trocou-se rituais por adoração. Trocou-se coisas, metaforicamente falando, carnais, coisas do qual nós vemos com os olhos, as pessoas olham e focalizam. Aquele é um cristão, está na igreja de domingo a domingo. Eu não vejo ele aqui fora falar nada de errado. Mas a religião é só uma maquiagem, e toda maquiagem borra, toda maquiagem um dia sai do rosto. E de repente na casa, um vizinho ouve: olha o cristão, olha o palavrão, olha o cristão batendo na esposa, olha o cristão matando os filhos. A religião faz isso. A religião faz com que eu coloque uma máscara, que eu coloque um disfarce de super-herói. Mas quando eu chego em casa, eu sou quem eu sou. Eu tiro a máscara, eu tiro o disfarce de super-herói e eu viro o super-vilão. Não é a estes que Deus procura mais. Eu posso enganar a todos aqui, mas eu não engano a Deus. E não precisamos ir longe. Um esposo não engana a esposa sabe quem ele é. O esposo sabe quem a esposa é. O filho que está convivendo ali diariamente sabe quem o pai é. E o pai sabe quem o filho é. Aonde está a graça de Deus? Aonde está o milagre de Deus? Quando o pai começa a desconhecer o filho, e quando o filho começa a desconhecer o pai, quando a esposa começa a desconhecer o marido, e quando o marido começa a desconhecer a esposa. Ele fazia isso, não faz mais. Ele era assim, não é mais. Ele falava desse jeito, não fala mais. Ele era desonesto, agora é honesto. Compra e paga, dá a sua palavra e cumpre. A sua palavra é sim, sim, ou não, não. Esta é a verdadeira vida de Cristo em nós. Esta é a verdadeira religião. Ele já não pensa mais nele. Ele se coloca por último em relação aos outros. Ele se torna inferior em relação àquele que visualmente e exteriormente é inferior a ele. Mas ele se coloca como inferior para servir, para suportar, para apoiar, levantar, caminhar. Andar uma milha é fácil. Jesus falou: ande duas. Dar uma blusa é fácil. Jesus falou: dê a camisa. Dar algo que eu tenho sobrando é fácil. Mas dar algo que está contadinho, só que se eu tenho para 30 dias e o meu próximo precisa, então vamos dividir, teremos nós dois para 15. Mas Deus então virá com a sua justiça e abundará para os dois por todo o restante. Nós estávamos falando hoje em casa da viúva, né, Douglas? Onde ela estava só esperando para
fazer o bolinho, comer com o filho e esperar a morte chegar, porque era o último alimento que ela iria fazer com o filho. Seca em toda a terra, porque um profeta de Deus, devido à idolatria, devido a satanismo, devido a tudo, profetizou que na terra não choveria por 3 anos e meio. E Deus assumiu a palavra do seu servo. Por quê? Porque o servo do Senhor estava interessado na glória de Deus que estava sendo tirada por Baal. Todos na terra, inclusive os judeus, estavam declarando que Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus que comandava a chuva, era o Deus que determinava: chove hoje, chove amanhã, para depois de amanhã. E Elias falou: já que é assim, vamos colocar à prova quem é o verdadeiro Deus. E profetizou.